Deus está trocando a liderança espiritual das nações. Muitos líderes religiosos, muitos pastores, muitos pregadores, muitos teólogos que ao longo dos anos foram arautos, foram vozes da igreja, Deus vai estar destituindo das nações por dois motivos. O primeiro motivo é que muitos deles se desviaram da palavra de Deus e serão removidos. E o outro motivo é que existem muitos servos do Senhor que estão cansados, fatigados, por causa dos longos anos de servidão ao Senhor. Então Deus estará trocando a liderança espiritual da igreja. Agora, presta bastante atenção nisso. Se você quiser fazer parte desse grande mover, você precisa desenvolver a sua vida de oração, a sua vida de meditação na palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de jejum, porque essas três ferramentas espirituais, jejum, oração e meditação na palavra, é que vai te tornar sensível para ouvir a voz do Espírito do Senhor. Em pouco tempo, o Senhor estará dizendo através do seu Espírito: separai-me, Maria, separai-me, Alessandra, separai-me, Daniela, separai-me, João, separai-me, o Arthur, separai-me, a Adriana, separai-me, o Paulo, separai-me, todos os servos do Senhor que estão com sua vida de oração, com sua vida de meditação, com sua vida de jejum para a obra que os tenho chamado. Amados irmãos, nós vamos meditar hoje em um texto super conhecido, só que esse texto também é um texto profético a respeito da voz do Espírito do Senhor, da voz do Espírito Santo, que em pouco tempo estará chamando o seu nome, dizendo: separai-me, esse servo e essa serva fiel do Senhor, que no secreto, no escondido, com sua vida de oração, está gerando algo extraordinário que a igreja vai viver nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Será que você está preparado para ouvir a voz do Espírito do Senhor te comissionando para uma obra excelente? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O plano do nosso Deus está em curso. A igreja dos últimos dias está sendo preparada, está sendo treinada para receber o grande poder e a autoridade que será derramado nas nações. Agora, infelizmente, a maior parte dos cristãos estão dormindo para essa realidade, e um dos principais motivos da dormência desses cristãos é que Deus está entregando essa revelação para muitos servos do Senhor que não são conhecidos. Por exemplo, a mensagem que você vai ouvir aqui hoje no canal é uma mensagem que você não vai conseguir ouvir nos principais púlpitos das nossas igrejas aqui no Brasil. E por que isso está acontecendo? Porque o nosso Deus, todas as vezes que ele quis promover um grande avivamento, todas as vezes que ele quis sacudir as nações, ele entregou essas mensagens para servos pequenos, desconhecidos, fracos e falhos, como eu e você o somos. Então, queridos, existe um grande mover nas nações. Para quê? Para que Deus venha revestir a sua igreja com grande poder e autoridade, só que essa igreja ela está escondida. Então, você, servo fiel do Senhor, precisa estar atento a esse grande mover do Senhor, porque somente aqueles que têm ouvidos, aqueles que estão conectados com a palavra de Deus e com sua vida de oração, vão ouvir o que o Espírito está dizendo para as igrejas. E não esqueça disso. Todas as palavras que o Espírito tem dito às igrejas está conectado, ou essas palavras estão conectadas com as Sagradas Escrituras. É por isso que eu te convido a ir lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. E aqui, no chamado de Paulo, no chamado de Saulo e Barnabé, ou no chamado de Barnabé e Saulo, nós vamos ver o comissionamento e o Espírito do Senhor fará dessa mesma forma com aqueles que estão escondidos e estão sendo
preparados para esse grande mover. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Primeira situação aqui. O que nós encontramos? Uma igreja que foi estabelecida em Antioquia. Na verdade, Antioquia, existiam várias Antioquias. Tinha Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia. Essa base missionária em Antioquia era muito conhecida, por quê? Porque no próprio texto e na história do cristianismo, nós vamos ver que essa Antioquia se torna uma escola, um lugar onde os profetas, os mestres do Senhor, meditavam na palavra de Deus e desenvolviam a sua vida de oração. Essa base missionária, essa igreja de Antioquia, era uma igreja que tinha ali os servos do Senhor que estavam de olho nas profecias e estavam desenvolvendo sua vida de oração. E aí o texto vai dizer o quê? Que existiam profetas e mestres. E a primeira parte da mensagem que eu quero que você preste bastante atenção é a respeito do quê? Das coisas que aconteciam em Antioquia que vão voltar a acontecer hoje. Por exemplo, a restauração dos 5 ministérios. Nós vamos ver aí algumas denominações, alguns segmentos religiosos que eu não quero nem chamar de cristão. São segmentos religiosos que negam os 5 ministérios. Agora, se é realmente sola escritura, se é realmente somente a escritura, nós precisamos ir para Efésios, capítulo 4, e entender que ele deu uns para apóstolos, mestres, profetas, ele deu uns para evangelistas, deu uns para pastores. Ou seja, os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, eles vão existir até o momento em que nós conhecermos a plenitude do Filho de Deus. Até quando esses ministérios vão existir? Eles vão existir até que a igreja chegue à estatura do varão perfeito, ou à perfeita varonilidade. Leia lá Efésios capítulo 4, dos versículos 11 até o versículo 13. O versículo 13 nos mostra que esses ministérios vão existir até o amadurecimento da igreja e até que nós conheçamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, até que nós tenhamos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Os 5 ministérios serão restaurados. Não é porque existem falsos profetas, não é porque existem falsos apóstolos, nós temos o direito de anular a palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas que Deus vai começar a fazer nesse tempo que nós estamos vivendo é restaurar o ministério dos pastores, apóstolos, mestres, profetas e evangelistas. Haverá um grande mover para a restauração dos verdadeiros servos do Senhor, os 5 ministérios que fazem parte do governo da igreja. O que o texto está nos dizendo? Que ali na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Agora não esqueça disso. Quando nós falamos de uma restauração, nós não estamos falando de uma reforma. Deus não tem mais uma reforma para fazer. Deus tem uma restauração. E se você entender o que é restauração, significa o quê? Voltar para o início de todas as coisas. Eu não vou colocar uma parede nova. Restauração significa o quê? Você corrigir todas as coisas, ou você arrumar as coisas como elas eram do início. Deus vai restaurar as coisas, porque o que Deus tem para a igreja não é reforma, é restauração. E quando você entende os princípios que estão na palavra de Deus, você entende que o evangelho está voltando para casa. Me explique isso melhor, irmão Paulo. Eu explico. Lembra o texto dizendo assim: recebereis poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Coisa linda isso. Só que essa palavra foi dada no início da igreja primitiva.
Agora, o que aconteceu? A palavra de Deus chegou até os confins da terra. Quais eram os confins da terra para eles naquela época? As regiões não conhecidas. Por exemplo, o Brasil. O Brasil não tinha sido descoberto ainda. Então, nós fazemos parte dos confins da terra. Só que o evangelho está chegando aos confins da terra. O evangelho está chegando a regiões que eram regiões inalcançáveis para eles naquela época. Existem ainda algumas regiões que não foram alcançadas e elas serão alcançadas, não em sua plenitude, mas essas regiões serão alcançadas. Agora, o evangelho que volta para casa é o evangelho que vai dos confins da terra e ele retorna para Jerusalém. É por isso que Mateus capítulo 24 vai falar sobre as perseguições que vai acontecer naquela região. Quando eu falo sobre o evangelho retornar para casa, eu estou falando sobre isso exatamente. Dos confins da terra, ele volta para Jerusalém. E é por isso que Jesus ele fala em Mateus capítulo 24. Vai lá comigo, Mateus capítulo 24. Olha só os versículos 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Os teólogos que estão dormindo vão dizer que esse texto é escrito somente para os judeus. Mas eles não entenderam nada aqui. Porque se você conhecer o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem que muitos cristãos no período da grande tribulação serão judeus. É por isso que eles citam regiões lá de Israel. Olha o versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por que está sendo citado a Judéia aqui? Por dois motivos. Primeiro, o evangelho está retornando para casa, ou seja, um dos lugares em que o evangelho de Jesus Cristo será mais pregado e terá mais pessoas perdendo suas vidas é na região de Jerusalém. Por quê? Porque nos últimos dias a ênfase da pregação do evangelho será lá no Oriente. E existirão as duas testemunhas, e a maior parte das duas testemunhas serão de judeus que moram naquela região. Então, o evangelho ele vem dos confins da terra e volta para Jerusalém. Nós precisamos entender essa dinâmica. Por quê? Porque não existe essa história de o evangelho, de o texto de Mateus capítulo 24 ter sido escrito somente para os judeus. Essa teologia pré-tribulacionista é uma teologia que está fazendo muitas pessoas dormirem. Muitos cristãos fiéis do Senhor dormirem. Agora, volta comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós entendemos isso, que nos últimos dias, a igreja que está sendo preparada é a igreja que estará trabalhando para que o evangelho retorne para casa. É por isso que nós vamos ver primeiro a restauração dos 5 ministérios e depois nós vamos ver o quê? A igreja dos desconhecidos sendo separados para viver o grande avivamento. Agora, continua no versículo 1. O texto diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí começa a citar o nome de alguns homens. Diz Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Queridos, nós vamos ver primeiro sendo citado o nome de Barnabé e, por último, sendo citado o nome de Saulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses homens, até então, eles não estavam em evidência. Esses homens, até então, no meio da igreja de Jesus Cristo para aquela época, eram homens desconhecidos. E você precisa entender isso. A sua esperança para o grande avivamento que vai acontecer é que Deus está escolhendo pessoas desconhecidas. Quando nós olhamos para o mover que estava acontecendo na igreja naquele tempo, Deus promoveu situações para que a sua palavra não se tornasse mais uma vez tradição. Qual que foi o grande problema que existia entre os fariseus? Além de eles serem grandes hipócritas, os fariseus transformaram a direção do Senhor, a palavra de Deus, em tradição. E o período que nós estamos vivendo hoje é justamente o quê? Um período em que nós vivemos de tradições. Quer um exemplo disso? O filme Deixados para Trás. Um filme que exalta o pré-tribulacionismo, dizendo que existe 2 momentos em que Jesus vai buscar a sua igreja. Quando, na realidade, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que, ao longo da história, a igreja sempre foi pós-tribulacionista. E por que nós estamos vivendo esse mesmo tempo?
Por causa de uma teologia do século XIX, uma teologia dada por uma mulher, o start foi dado para uma mulher chamada Margaret MacDonald. Essa mulher, ela começou a falar a respeito do pré-tribulacionismo, e o pré-tribulacionismo, ele foi difundido e se tornou uma tradição. Só que se você pesquisar ao longo da história, o pré-tribulacionismo, ele é novo. Você vai ver muitos teólogos dizendo, não é novo não, é muito antigo. Só que se você estudar os pais da igreja, ninguém falava de pré-tribulacionismo. Foi do final do século XVIII para o início do século XIX que começou a dizer que a igreja seria raptada de uma maneira secreta e haveria uma repescagem na grande tribulação. Agora, por que é importante falar a respeito disso? Porque você precisa entender que falar sobre escatologia não é algo sem importância. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender que escatologia deveria estar nas pregações mais importantes da maior parte das igrejas ao redor do mundo. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 6, o que nós encontramos em Hebreus capítulo 6? Eu já falei aqui sobre Hebreus capítulo 6, ali fala sobre o quê? As pedras fundamentais. Irmão Paulo, o que são pedras fundamentais? Pedras fundamentais é tudo aquilo que dá base para a igreja. É tudo aquilo que dá base para o cristianismo. É tudo aquilo que dá base para a nova aliança. Hebreus capítulo de número 6 vai falar sobre o quê? Sobre aquilo que o autor aos Hebreus chama de princípio elementar. O que é princípio elementar? É aquilo que é base, que é fundamento. Agora, para você entender o capítulo 6 de Hebreus, você precisa entender o quê? O capítulo 5. No capítulo 5, o autor aos Hebreus, ele escreve empolgado falando a respeito do quê? Falando a respeito do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Uma revelação tremenda, uma conexão que a igreja terá extraordinária com Deus. Só que o autor aos Hebreus, ele interrompe o assunto dizendo assim, vocês cristãos hebreus, vocês são crianças. Vocês não conseguem nem compreender o leitinho. Então, vou ter que falar de novo sobre aquilo que é básico. E aí, queridos, o autor aos Hebreus, ele interrompe um assunto profundo, porque a igreja, na época dele, assim como acontece hoje, não consegue suportar um alimento mais profundo. E aí, quando você vai lá comigo em Hebreus capítulo 6, no versículo de número 1, o que nós encontramos ali? Olha o versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Olha o versículo 2. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu falei muitas vezes sobre esse versículo de número 2. Mas eu quero que você foque aqui nas doutrinas ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmão Paulo, o que você está nos mostrando? Eu estou mostrando para você doutrinas que o autor aos Hebreus chamou de leitinho. Chamou de alimento essencial para todo cristão que está iniciando na fé. Todo cristão ou todo líder, todo pastor que diz que não importa se é antes ou se é depois, se Jesus volta antes, se Jesus volta depois, não importa, vamos pregar o amor de Jesus. Todos aqueles que afirmam isso são as pessoas que estão contribuindo para que a igreja sofra nos últimos dias. Por quê? Porque essa doutrina chamada de ressurreição dos mortos e juízo eterno, dentro dessas doutrinas está o arrebatamento da igreja. Ou seja, todo cristão mediano, todo cristão que está iniciando na fé, ele deveria saber o exato momento em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. É bem verdade que nós não sabemos o dia e a hora, mas quando nós ignoramos a doutrina do arrebatamento, ou quando nós relativizamos, cada um pode ter a sua visão escatológica, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo ao autor aos Hebreus que esse leitinho aí nós não precisamos saber. A doutrina do arrebatamento, ela faz parte dos princípios elementares, porque todo aquele que sabe a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno precisa saber sobre o arrebatamento. O arrebatamento passa sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, queridos,
Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que Deus está restaurando a igreja, Deus está preparando você para os últimos dias, só que você acha que o pré-tribulacionismo é apenas uma visão escatológica. O relativismo do momento em que Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja, transformar a sua igreja, ressuscitar os mortos, e o momento em que a igreja gloriosa viverá as bodas do Cordeiro. Esse momento é o momento mais glorioso da história da humanidade, é o momento mais glorioso da história da criação. E Deus deixou em sua palavra que saber a respeito dessas coisas é leitinho, é alimento básico. Então, queridos, quando nós olhamos para a igreja, volta lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Quando nós olhamos para essa igreja que estava sendo separada, o que nós estávamos vendo? Nós estamos vendo a igreja com os 5 ministérios completos, apesar do texto estar mencionando apenas profetas e mestres, e eu amo isso, por quê? Porque os ministérios mais renegados hoje é o ministério de mestre, que ensina a palavra, e o ministério profético. Ou o ministério profético é banalizado, dizendo que tudo é profecia, ou o ministério profético, ele é ignorado, menosprezado, porque dizem que não existem mais profetas. Só que Deus vai estar restaurando o ministério profético e o ministério de mestre, por quê? Porque a igreja voltará a profetizar segundo a palavra de Deus, e os mestres do Senhor voltarão a ensinar as sagradas escrituras, por quê? Porque a igreja madura que vai receber o grande poder e autoridade, a igreja madura que vai receber o grande avivamento, é uma igreja que se deleitará na verdade da palavra de Deus. Versículo 1 nos mostra o quê? Que foram escolhidos, aliás, versículo 1 nos mostra o quê? Que tinha ali Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, o Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Agora, grava bem isso. Foi citado o quê? Barnabé. E por último, Saulo. Amados irmãos, aqui Saulo já tinha sido trabalhado. Ele tinha ficado afastado, se preparando para o chamado. Saulo se deleitou, se debruçou na palavra de Deus, porque a restauração que Deus tinha sobre a vida de Saulo não era uma restauração dos fariseus. Você sabe muito bem que Saulo era fariseu de fariseus, era um homem estudado, era um homem dotado da filosofia, era um homem que tinha o conhecimento de toda a filosofia, de toda a ciência e da palavra de Deus que estavam nas mãos deles naquela época. Deus desconstruiu a tradição. E não entenda mal o que eu estou dizendo. Tradição não é aquilo estabelecido por Deus. Tradição é aquilo estabelecido por homens. Mas para que a nossa tradição esteja debaixo daquilo que está na palavra de Deus, nós não podemos parar de meditar e de orar. Todas as vezes que nós paramos de meditar e de orar a respeito das nossas meditações, nós apagamos a nossa lâmpada e guardamos o azeite nas vasilhas. O que Deus fez com Saulo? Saulo, saia do cenário, eu não vou te usar como fariseu dos fariseus, volta a meditar na minha palavra, volta a buscar a minha presença, meditando a respeito, orando a respeito de suas meditações. Por quê? Porque aquilo, Saulo, que você pensava que era tradição, eu vou restaurar. Aquilo, Saulo, que você pensava que Deus agiria através da tradição, então, volta a meditar na minha palavra. Por quê? Porque eu vou estar mostrando para você, na minha palavra, como será feita a restauração. Queridos, Deus vai desconstruir toda tradição humana. Por quê? Porque existem ensinos que estão hoje inseridos na igreja que Deus vai estar usando os desconhecidos para trazer essa restauração. Eu não vou ler e meditar em todo o versículo 2, mas olha só o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separai-me quem? Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Retorna comigo no versículo 1. Onde está o nome de Barnabé? Em primeiro. Aonde está o nome de Saulo? Em segundo. Mas espera aí. O versículo 2 disse: separai-me a mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado.
Não importa, não importa. Se o seu nome, aonde você mora, aonde você congrega, aonde você trabalha, não importa. Se o seu nome está por último na lista, não importa. Se o seu nome nem está na lista, o que importa é que o Espírito do Senhor está te acompanhando na sua vida secreta. Deus sabe que você assiste ministrações o dia inteiro. Deus sabe que você está conectado com a palavra de Deus o dia inteiro. Deus sabe da sua vida de oração, da sua vida devocional. E no momento certo, mesmo que o seu nome esteja por último, como o nome de Saulo, mesmo que o seu nome não esteja nem na lista, o que vai contar para o Espírito te chamar, separai-me, João, separai-me, Maria, separai-me, Daniele, Daniela, separai-me, Adriana, separai-me, Roberto, separai-me, o Arthur, separai-me, o Antônio. O que vai contar para o Espírito do Senhor, separai-me, Josiane, separai-me, Luciana. O que vai contar para o Espírito do Senhor é a vida de oração, é sua vida devocional no secreto, porque Deus está separando a igreja para os últimos dias, e aqueles que estiverem conectados com o Espírito Santo serão aqueles que receberão a palavra. Separai-me a estes para a obra que os tenho chamado. Será que você não é alguém que está sendo separado e o seu nome está por último, seu nome não está nem na lista? Fique atento para os próximos anos, talvez nos próximos meses, porque Deus te conectará de maneira poderosa com essa revelação. Finalizamos esse primeiro vídeo e eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Você que pode, deixa o seu like, deixa um comentário aqui no vídeo, porque o seu like e o seu comentário nos ajuda muito no engajamento do vídeo e também no engajamento do nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente e até as próximas meditações.